Uhum. Aí, muito bem. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem for assistir nossa live num outro horário, né? Dê um tempinho aí, porque a gente sabe que tem um atraso aí na questão da internet, né? Mas é normal. Bom, hoje mais um tema super importante, super necessário da gente discutir, né? Nessa live. E com uma convidada também super especial, né? Que a gente já pôde conversar algumas vezes, né? Também já teve uma live que a gente participou juntos aí, né? Do partido nível estadual. E hoje a gente está tendo essa oportunidade aí de fazer uma coisa mais específica para nossa realidade aqui, né? Então, hoje eu tenho a professora Mariana, que é candidata a vereadora aqui no município ao lado de Piraquara, mas ela vai se apresentar melhor, né, para vocês. E vamos falar sobre integração, né, entre Pinhais e Piraquara, qual é essa nossa relação que existe, né, entre as duas cidades e como pode ser essa relação também daqui para frente, inclusive. Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou o professor Anderson, sou escritor, historiador, professor de história, servidor público na Prefeitura de Pinhais, candidato a vereador em Pinhais do PT, com o número 13013. E estamos aí discutindo sempre, toda semana, a cada momento, temas importantes que são relevantes para a nossa cidade, para a nossa sociedade e para a nossa região, e sempre com pessoas também da maior importância, que podem contribuir bastante com o nosso debate, tá bom? Então, hoje, nosso tema super importante também, né, como eu falei, e quero agora iniciar pedindo para a professora Mariana se apresentar, né, quem ela é, da onde ela veio, para onde ela vai, enfim, né, para as pessoas aí que não conhecem ela ainda, né, para passar a conhecer também essa grande companheira aí. Mariana. Então, boa noite, Anderson. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pelo convite. Como você falou, né, a gente já está nessa parceria há bastante tempo, participando dos grupos de estudo. Então, estamos sempre trocando figurinhas. Eu sou a professora Mariana, sou professora no município de Piraquara, sou formada em letras, português e inglês, sou pós-graduada em gestão escolar. Tenho trabalhado já há bastante tempo nas causas sociais, sou coordenadora da Casa da Resistência, representando a região metropolitana, e estou sempre nesse trabalho de politização da população e de trazer melhorias, trazer o debate das causas sociais, dos direitos humanos, da educação. Estamos sempre aí na luta, todo mundo se ajudando. Legal. Bom, então antes da gente iniciar nosso papo, né, propriamente dito aí, né, quero convidar, né, a todos, né, a todas aí a curtir, compartilhar, né, comentar nossa live, fazer perguntas para nós também. A gente está aí disponível também para fazer essa resposta, né, nessas as questões aí das pessoas, né? Aqui já a nossa página já comentando, né? Acompanha nosso crossover, né? A gente brinca, né? Que tem nos filmes e séries, enfim, tem os crossovers, né? Então a gente tem um crossover 13013, porque é o número da professora Mariana, né? Em Piraquara, e também é o meu número aqui em Pinhais, né? Para a gente que a gente está concorrendo aí para o cargo de vereador, vereadora. Uma boa noite pro Júlio César, olha aí.
boa noite para Gisele Schmidt, boa noite, Astela Vitória, companheiros. Boa noite ao professor Diego Romano também, grande abraço, vizinho aqui nosso, inclusive. Aqui também, boa noite aos 2 futuros vereadores, boa caminhada, legal. Então, a gente, para iniciar o papo, né, para a gente começar esse bate-papo aí sobre Pinhais e Piraquara, essa relação que existe, a gente primeiro precisa entender como é que é esse contexto, né, e qual é essa história que existe entre as duas cidades, né, qual é a relação histórica mesmo entre as duas cidades. Eu vou falar e a Mariana também vai ajudar aí, né, nós dois vamos falar sobre isso, né, porque, né, obviamente, nós dois temos aí a competência para isso. Mas é legal a gente colocar isso, né, para as pessoas, até porque muita gente não conhece, né? Então, a gente tem aí as origens, né, de Pinhais e Piraquara no século XIX, né? A gente tem aí dentro da história a questão da criação do município de Piraquara. Na verdade, ele foi criado como sendo chamado Deodoro, né? Ele começou sendo como Deodoro em 1890. Obviamente, ali, logo depois da proclamação da República, a gente tem uma série de cidades e ruas, enfim, vários monumentos, enfim, construídos em homenagem à República. Então, Deodoro também foi nessa mesma leva, né? Então, em homenagem à proclamação da República. E aí a gente tem, em 1890, depois, em 1932, a gente tem uma outra, um outro movimento aí, que é a intervenção federal no estado do Paraná. E aí a gente também tem uma mudança nessas nomenclaturas e territórios municipais. É bom lembrar também que no município de Deodoro, a região onde hoje é Pinhais não fazia parte, né? A nossa região aqui de Pinhais fazia parte do município de Colombo, né? Então é uma outra situação bem diferente aí, que muitas pessoas, inclusive, não sabem, né? E o município de Deodoro era São José dos Exatamente. Pinhais também, então era tudo misturado. Bem diferente, né, a configuração do que temos hoje, né? Então, em 1932, Colombo deixou de existir e a região de Pinhais passou a pertencer a Piraquara, que aí se tornou Piraquara, né? Deixou de ser Deodoro e voltou a ser Piraquara, na verdade, né? Porque antes era um povoado de Piraquara também. E aí a gente tem essa configuração até 1992, né? E aí tem várias mudanças que vão acontecendo nesse meio do caminho. Por exemplo, em 64, Pinhais passa a ser um distrito. Também nesse meio tempo ali, se eu não me engano, já na década de 50, talvez, se eu não me falha a memória, Colombo volta a existir, então aí tem toda uma outra configuração também. Mas Pinhais e Piraquara se separam mesmo, né, em 1992, há 28 anos, isso. Né, então, a gente tem aí uma cidade nova, né, uma das mais novas do Paraná, que é Pinhais, e uma cidade antiga, que é Piraquara, né, com mais de 130 anos, talvez, se não me falha aí a conta, a matemática, né? Então, a gente tem também um contraste aí, né? Tanto histórico quanto geográfico, enfim, e várias outras coisas. Agora, quero ver isso resumidamente, né? É uma questão mais político-administrativa, né, da história dessas duas cidades. Mas a gente tem outros fatores, né? Culturais, questão também sociológicos, que tem que se levar em conta também.
formação do povoado, né, a forma de que foi o povoamento das duas cidades. Por mais que a gente tenha um período que Pinhais e Piraquara foi uma coisa só, a gente tem 2 ou 3 núcleos, né, de populacionais diferentes, né, se não for mais. Então, queria até que a Mariana comentasse alguma coisa também sobre essa questão da formação cultural, do povoamento das cidades, né, no caso, principalmente Piraquara, né, para a gente poder entender melhor. Então, Piraquara é uma cidade bem tradicional ainda. Era Deodoro, né? Que até hoje a gente tem a Planta Deodoro, que é um dos bairros mais tradicionais de Piraquara. E também com a chegada dos imigrantes italianos que se estabeleceram na colônia Santa Maria, que hoje temos ela como Nova Tirol. Então, essa chegada de imigrantes que foram se estabelecendo na região de Piraquara fez com que a cidade se tornasse uma cidade muito tradicional. Então, as cavalgadas que tinha e ainda às vezes tem em Piraquara são movimentos bem tradicionais. A própria estrutura da cidade, né, as construções ainda remete bastante ao passado. Carrega história. O centro de Piraquara, ele carrega história nas suas construções, nos seus prédios. E isso é muito importante a gente colocar sempre dessa colonização de Piraquara, de como foi feita, porém é muito importante também a gente trazer de que a cidade evoluiu, de que a cidade cresceu, de que a população aumentou. Hoje Piraquara tem cerca de 116 mil habitantes. Em 2004, quando eu cheguei a Piraquara, era cerca de 80. Então, olha quanta gente nova tem em Piraquara, né? Quanta gente que não pertence a esses grupos tradicionais, a essas famílias tradicionais. E também pontuando isso, a gente percebe a diferença de estruturação, né, de configuração do município entre Piraquara e Pinhais, porque Pinhais é um município mais jovem. Então, a população que habita Pinhais é uma população diferente da população piraquarense. Também, lembrando que essa estrutura que remete à época da colonização, ela fica concentrada na região central de Piraquara, né? Os bairros que são mais próximos a Pinhais têm uma população, os moradores bem diferentes, né? São poucas as famílias tradicionais nos primeiros bairros ali no Jardim Holandês e no Guarituba do que tem lá na região central. Na região central a gente vai ter muito mais famílias tradicionais do que nesses bairros que são mais próximos à divisa de Pinhais e Piraquara. E também, como a gente falou lá no comecinho, brincou, né, que era tudo misturado, ainda é tudo misturado, porque os moradores de Pinhais, de Piraquara, de São José, de Colombo, de Curitiba, estão sempre transitando pelas cidades ali uns dos outros. Então, até foi essa a nossa ideia de fazer o tema da live hoje, na integração Pinhais-Piraquara, porque as cidades são muito próximas, muito diferentes, mas estão muito juntas. Então, é um debate que a gente precisa realizar, sim, até mesmo pela qualidade de vida dos moradores dessas duas cidades. Com certeza, Mariana. Antes da gente eu continuar aqui, quero dar uma boa noite aqui para o Lucas Stadler. Boa noite, companheiro. Aqui o companheiro Davi Neves, também é candidato a vereador aqui em Pinhais. Dando uma boa noite para a Mariana e para mim. A companheira Inês, parabéns. Pinhais estará bem servido de vereadores. Piraquara também, né? Vamos. O Edson aqui, parabéns, Anderson. Vamos juntos, amigo. Legal, obrigado, Edson. Bom, dentro disso que a Mariana comentou, é legal também a gente comentar, né, do povoamento de Pinhais, que eu sempre brinco, né, que eu estudo também um pouco da história da cidade, né, e aí eu costumo falar que a gente tem duas Pinhais, que é, historicamente, né, que a gente tem uma Pinhais da rodovia para cá, da rodovia para lá, né, que na questão do povoamento, a gente tem uma área que é mais
rural, mais de chácaras e fazendas, né, na sua formação, e uma outra que foi mais industrializada, né, que aí teve a cerâmica Vaz, que teve uma fábrica de cimento, então teve uma outro tipo de povoamento. Sem falar que a maior parte dos moradores de Pinhais foram moradores que vieram de fora, né? Não há uma colônia, como lá em Piraquara, colônia, né, italiana. Não há Claro, agora é possível que já tenha, né, ou que comece a ter essas famílias tradicionais, né, em Pinhais. Mas, historicamente, não se tem isso, né? Elas têm, mas elas não são um ponto forte, né? Tem algumas aqui, mas não são tão presentes, né, na vida cotidiana como são ainda em Piraquara, por exemplo. Nós temos aí a questão também das indústrias, né, que nós temos muitas indústrias aqui em Pinhais, e que já é uma diferença com relação a Piraquara também, que tem indústrias, mas em número mais reduzido, né? A gente tem a questão ambiental também, que é algo que a gente precisa sempre debater nessa questão, nessa relação entre as duas cidades, e que aparece com muito mais força em Piraquara, mas ela precisa ser muito trabalhada em Pinhais, porque também afeta, né, de uma maneira ou outra, a nossa população aqui. Então, a gente vê pontos aí, né, que são como fala, aquela congruência, né, que a gente se toca ali, e outros que já não tanto, né. Então, é muito importante a gente frisar essas questões, porque embora a gente tenha essa formação diferente, né, a gente tem muitos problemas e até mesmo soluções que podem ser trabalhadas em conjunto, né? Aliás, devem ser trabalhadas em conjunto. Eu acho que é bem importante também a gente colocar de como ocorreu essa emancipação de Pinhais. Como foi a divisão territorial? Porque a ideia inicial era de que somente o centro fosse Pinhais e o restante continuasse sendo Piraquara. Então, o Veisópolis, Vila Amélia, tudo continuaria pertencendo a Piraquara. E nessa emancipação de Pinhais, Piraquara ficou com toda a área ambiental, né? A Piraquara ficou com 75% do seu território como área de preservação ambiental. Então, diferente de Pinhais, Piraquara não consegue ter grandes indústrias, grandes empresas, são várias coisas que não podem ser produzidas em Piraquara por conta do solo, por conta da água, até posto de gasolina. Hoje nós temos, acredito que 3 postos de gasolina na região central de Piraquara, né? Nos bairros não temos. Por quê, né? Porque não pode, por conta do solo. Como que a gente vai colocar um tanque embaixo da terra? Vai prejudicar toda a questão dos mananciais. Então, essa emancipação, na época, eu ainda não era nascida, mas li muito sobre isso, ouvi muito sobre isso, que foi uma briga grande, porque a ideia era de se ficar somente a região ali, Camilo de Leles, Terminal, né? Somente o centro ali, e o restante continuaria sendo Piraquara. E imagine, né? Se tendo essa divisão que teve, que abrangeu mais localidades, Pinhais continua sendo o menor município em questão territorial do Paraná. Imagine se não tivesse essa briga para agregar os outros lugares, né? É verdade. Como você mesmo citou, esse projeto que teve, né, essa ideia de divisão, seria até o Rio Palmital, na verdade, né? Então, o Rio Palmital é que faria a divisão entre as duas cidades. E aí depois, né, nessa discussão, nesse debate, mudou a divisão até o Rio Iraí, né? E que aí ficou Pinhais um pouco maior, né? E como você mesmo lembrou, ainda assim é a menor cidade do estado. E realmente, né, tem essa questão da questão da área de preservação, né, da área de indústrias, né, que Pinhais ficou com uma grande parte. Ainda existe
eu já era nascido em 92, né? Eu nasci em 89, mas eu também não, mas mesmo tendo nascido em 89, não participei disso, né? Não lembro dessa discussão toda. O que a gente tem, né, como registro é que ainda há muitas pessoas ainda têm isso, esse sentimento, tanto de piraquarenses como de pinheienses, de que deveria mesmo ter emancipado ou que não queria ter emancipado. Ainda tem pessoas que ficam alimentando esse debate, que na verdade já está superado, né? Não há mais o que fazer quanto a isso. Mas o que há de se fazer é chegar a termos em que as duas cidades possam crescer e se desenvolver da melhor maneira possível, né? Isso eu acho que sim. Aqui tem boa noite aqui para Solange Leite, nossa companheira aqui também de Pinhais. E aqui tem um comentário aqui também da Maria Lúcia Caetano Pimentel. Vamos lá. Boa noite, Anderson. Como nós temos uma ferrovia que corta Piraquara, Pinhais e Curitiba, por que não colocar como meio de transporte para desafogar os ônibus? O trem como transporte pelo menos 3 vezes ao dia, mas com preço popular para todos. Seria possível? Ou é uma pergunta, né? Seria possível? Olha, não sei o que a Mariana pensa sobre isso. Eu tenho um pensamento, mas vou deixar para a Mariana falar primeiro. Realmente a questão de transporte é uma questão bem complicada em Piraquara. A Maria Lúcia é uma grande amiga, apoiadora, super participativa. Um beijo para ela. Voltando, para responder a pergunta dela, eu vou voltar um pouquinho dessa questão da emancipação. A região do Guarituba, ela pertence muito mais a Pinhais do que a Piraquara. O acesso do morador da região do Guarituba, do Jardim Holandês, do Jardim Itaqui, que é o caso da Dona Maria, é muito mais fácil ir para Pinhais do que ir para Piraquara, porque é muito perto. E o transporte, o terminal de Pinhais, qualquer pessoa que já foi, pode ver que tem muitas linhas que vão para Piraquara e que todas essas linhas são lotadas. Sempre tem muita gente nos pontos. Porque o transporte coletivo é uma questão de se resolver com urgência mesmo em Piraquara. O ônibus na região ali, ou durante a semana é de meia em meia hora, final de semana é de uma em uma hora ou mais. Então, realmente a gente precisa de um transporte alternativo para as pessoas, a gente precisa possibilitar outros meios das pessoas se locomoverem, porque pensando ainda mais que Piraquara ainda é um município muito dormitório. Então, as pessoas, a sua casa é em Piraquara, mas elas trabalham em Curitiba, elas trabalham em Pinhais, elas trabalham em São José. Então, a locomoção, o trânsito de pessoas entre as cidades é muito grande. Tanto que tivemos que duplicar a rodovia, estamos duplicando esqueci o nome da rua, Herbert Trapp. Não, Herbert Trapp não. Adolfo Weidmann, estamos duplicando também, porque é uma necessidade, é uma urgência. O trânsito de pessoas é muito grande, tanto pelo crescimento da população, né? Olha quanto aumentou a população de Piraquara. Então, acredito sim que a gente tem que correr atrás de transportes alternativos, possibilitando para as pessoas que esse trânsito aconteça, principalmente nessa época de pandemia, de maneira segura. Porque nós temos agora a frota reduzida, porém a quantidade de pessoas não foi reduzida, porque o trabalhador está trabalhando. Então, a gente precisa possibilitar, sim, meios alternativos para as pessoas transitarem. Eu sempre defendi que a gente, principalmente quando eu comecei a estudar mais a questão do histórica do trem, enfim, o trem já foi meio de transporte para Pinhais e Piraquara há muito tempo, né? Pelo menos até, acho que, se eu não me engano, até a década de 70, 80 ainda era, né? Eles chamavam o subúrbio, né? Então, de manhã à tarde e de manhã, meio-dia e mais o final da tarde. E dependendo do dia, ainda era só um de manhã e outro no final da tarde. Tinha isso. E que passava, né? Vinha Pinhais, Piraquara, tinha uma estação de trem aqui em Pinhais, que hoje só serve para
para uma máquina lá operacional da concessionária, né? E a estação lá de Piraquara, e também lá, acho que Piraquara, se não me engano, tem 2 estações, né? A central lá e mais uma Roça Nova, né? Se não me engano. Então, tinha esse transporte. Depois o trem foi substituindo, né, a questão do trem para o cargueiro, né, para a carga que vai para o porto, que vai para o interior, enfim. E o ônibus é que passou a ser o principal meio de transporte coletivo. A gente não, a princípio, sabe que é muito difícil mexer com esse tipo de transporte ferroviário, porque hoje a gente tem uma questão, além da dificuldade econômica, né, porque é um investimento grande mesmo para se fazer, né, para poder viabilizar esse transporte, né, para começar é isso, e também a questão não só econômica para as pessoas, né, para poder utilizar para o poder público, mas também até mesmo para as empresas, porque numa linha de transporte coletivo de trem, não necessariamente vai ser vantajoso para todo mundo, para todas as partes. Considerando que a gente tem esse transporte coletivo de ônibus já bem difundido, já também tão bem utilizado, claro, precisa melhorar cada vez mais, como a gente mesmo percebeu, né? Percebe a todo dia. Mas ainda assim, não é o suficiente para você substituir ou você correria o risco de gastar muito no trem e não ter o retorno necessário, né? Das pessoas não usarem, por exemplo, ou de não ter essa mesma eficiência que o ônibus tem, por exemplo, né? O que não quer dizer que seja ruim ter uma opção, né? Eu acho que é importante. Por exemplo, porque hoje a gente tem o transporte pela linha férrea, que é a Serra Verde Express, né? Que faz um transporte turístico, né? Eu acho que poderíamos ter um trabalho em conjunto de todas as cidades, não só Pinhais e Piraquara, mas Quatro Barras, Morretes, Almirante Tamandaré, enfim, todas as cidades que tem na região metropolitana, que tem trem, poderia ter um complexo aí de transporte coletivo de trem, em que pudesse ter alguma outra malha ferroviária que passasse o mais longe possível dos centros urbanos, para que essa que passa longe dos centros urbanos fosse o trem cargueiro, né? E aí, porque são os mais pesados, os maiores, né? Aqueles que demoram eternidade para passar nos cruzamentos, né? Aqueles que causam maior número de acidentes. E aí você poderia viabilizar o transporte, tanto turístico como transporte, né, diário, nessa linha histórica, né, que a gente tem, né, que também que inclusive está com um processo de tombamento federal, a nossa linha férrea, né, Curitiba-Paranaguá, com um patrimônio federal, né, patrimônio histórico federal. Então, a gente também tem que preservar esse ponto também, porque além da questão de transporte, tem uma questão cultural envolvida, tem uma questão histórica, tem uma questão de segurança, né, porque muitas pessoas sofrem acidentes nesse trecho. Então, a gente tem que pensar nessa situação toda. Para Pinhais aqui, eu tenho uma proposta que eu carrego há anos, né, eu posso dizer, e que está no nosso plano de governo, inclusive aqui do partido, que é uma linha interbairros gratuita para que seja circular, sem passar pelo terminal, né, passando por todos os bairros da cidade, e aí você facilitaria com muita eficiência, né, esse transporte coletivo na cidade, você desafoga o terminal, você deixa com mais facilidade para a população esse transporte aí circular, né, dentro do município mesmo. E, de repente, poderia ter algum tipo de integração,
também, por que não, né, com as cidades mais próximas, né, no caso Piraquara, ou ali a região do Bairro Alto, Tarumã, em Curitiba, a região ali na divisa com Colombo também, poderia ter algum tipo de integração, por que não, né? A gente precisa trabalhar essa relação das cidades, porque é só assim que a gente vai conseguir desenvolver junto, né? Antes de passar para a Mariana comentar, só uma boa noite aqui para a Silmara. Boa noite, Silmara, que trabalhou comigo aí no Colégio Rose Galvão. A Mariana, né, comentando que esse crossover tem meu respeito e meu apoio. 2 professores de áreas diferentes, mas com muitas ideias parecidas e importantes para serem levados. Nas 2 cidades, 13013. Isso aí. A Vanessa Constantino, boa noite, Vanessa. Aí, apoiadora da Mariana, né? A Solange aqui comentando até dessa questão que eu falei, né, do circular, que o Vladimir, nosso candidato a prefeito, apresentou dentro da área de mobilidade urbana, né, um ônibus interbairros, e que poderia, e por que não, uma possibilidade aí, um Inter Pinhais-Piraquara, também nesse mesmo modelo, né, com uma tarifa mais barata, ou até mesmo gratuita, com um ônibus elétrico, que a gente sabe que é possível também fazer. E uma boa noite aí para o companheiro Veri, que é conselheiro tutelar aqui em Pinhais também. Legal. Diga lá, Mariana. Então, até pegando ali a fala da Solange, né? Primeiro de tudo, ônibus, transporte coletivo é um problema tanto em Pinhais quanto em Piraquara. Por quê? São as mesmas linhas de ônibus há muitos anos. E a cidade cresceu, a cidade se expandiu, e esses ônibus não chegam em todos os lugares. Então, as pessoas têm que fazer uma caminhada de cerca de 30 minutos, 20 minutos para chegar até o ponto de ônibus, para poder chegar ao seu destino. Então, primeiro de tudo que a gente precisa, né, é expandir essas linhas de ônibus para chegar em todos os bairros. Quando a gente fala ali, né, o Inter Pinhais e Piraquara, a gente tem uma linha de ônibus que se chama Pinhais-Piraquara, que ele é de 2 em 2 horas, tanto em Pinhais quanto em Piraquara, e ele dá uma volta gigantesca, passa por muitos lugares. E é um ônibus que é muito utilizado, porque do centro de Piraquara para o centro de Pinhais, porque é muito demorado. Então, se a gente tiver um ligeirinho Pinhais-Piraquara, eu acredito que seria o ideal para os 2 lugares, principalmente para Piraquara, porque eu sei que a demanda dos moradores de Piraquara para Pinhais é muito maior que de Pinhais para Piraquara, né? Porque Pinhais é o polo que as pessoas têm que passar durante o dia para chegar até Curitiba, até São José, até Colombo, que são os locais que as pessoas trabalham. E acho que a cidade poderia também implementar outros sistemas de transporte. Mototáxi seria um facilitador da população, ampliar as ciclovias, né, dar segurança para as pessoas usarem as bicicletas, porque a gente tem ciclovia agora na rodovia e acho que na Avenida Iraí não tem ciclovia ainda, ou tem já? Tem. Nessa Tem, nova né? tem, só não tem árvore. Não tem. Então, mas aí você pega ali a Rua Pastor Adolfo Eichmann, que é a que chega até a Avenida Iraí. Ela não tem calçada, ela não tem uma segurança para a pessoa andar com a sua bicicleta. Então, eu acho que a gente tem que possibilitar, sim, transportes alternativos para as pessoas, até porque um carro a menos na rua é um veículo a menos poluindo, né? Então, a gente precisa possibilitar outras maneiras para as pessoas se locomoverem com toda certeza, e isso para ontem. Tanto eu quanto o Anderson propomos isso nas nossas ideias, né? Votem na gente para a gente poder pôr isso em prática, porque a questão da mobilidade é para ontem que tem que resolver. Exatamente, e é uma questão que vai ajudar a, a melhorar não só a movimentação das pessoas, mas ajuda na saúde, ajuda na questão, até mesmo na geração de emprego, porque a pessoa vai ter mais fácil de conseguir chegar até o emprego, vai conseguir ter uma facilidade ali, né? Até mesmo para uma entrevista, enfim.
questão que ajuda no desenvolvimento de todas as áreas, né? Então, não é uma questão somente de poluição ou somente de transporte, não. É segurança, porque se ela, como você mesmo falou, né, na questão de ampliar as linhas de ônibus, aqui eu percebi, mudou bastante os itinerários, mudaram bastante as linhas, né? Tem linha de ônibus, tem ônibus que vai para 2, 3 bairros, e daí ele fica revezando. Poxa vida, aí quando você está aqui no Vargem Grande, que eu moro no Vargem Grande, se eu quero pegar o ônibus do Vargem Grande, eu tenho que esperar ele ir para um outro bairro para depois ele voltar para sei lá que horas. Então, é complicado. Então, tem que ser revisto, né, todas essas questões, né, dos itinerários, das linhas, né, para poder, é uma questão de desenvolvimento integral, né, da população. Aqui a Maria Lúcia agradecendo, inclusive, pela resposta, né, da pergunta, legal. Que bom que conseguimos responder, Maria Lúcia. Aqui a Solange, né, o asfalto foi pintado, não é ciclovia na Avenida Iraí. Ah, tá. Então, tem uma questão, não, tem uma questão, aqui na calçada tem um trechinho ali de asfalto que daí vira ciclovia, né? Mas realmente não tem a ciclofaixa, né, que realmente é isso que a Solange falou, né? Não tem mesmo ciclofaixa. E acho que em Pinhais também não são muitos lugares que tem, não. Né? São bem poucos lugares que tem ali uma ciclofaixa ou uma ciclovia, né? Então isso precisa realmente ser melhorado, e que a gente tem como proposta dentro do nosso plano de governo, dentro da nossa proposta de atuação como vereador também, né? Essa questão da mobilidade, dos novos modelos de transporte, né? Bicicleta, como você mesmo falou aí, o mototáxi pode ser uma boa opção, né? Como uma nova forma de transporte também, né? E além de ser um novo gerador de emprego também, né? De arrecadação, enfim, tudo isso. Falando em arrecadação, né? Acho que sei que você preparou algo nesse sentido. Diga lá, Mariana. Então, aqui em Piraquara a gente escuta muito, principalmente na escola, né? Ah, mas Pinhais faz isso. Ah, mas Pinhais tem mochila. Pinhais tem isso, Pinhais tem aquilo. Então, acho que um divisor de águas que a gente precisa fazer entre Pinhais e Piraquara é mostrar para as pessoas a diferença de arrecadação dos municípios. Pinhais é a 10ª economia do Paraná, Piraquara é a 52ª. Então, olha o salto, olha a diferença. A arrecadação anual de Piraquara, se eu não me engano, está entre 200 e 250 milhões. A de Pinhais, se eu não me engano, está entre 800, alguma coisa assim. Bem mais alta, assim, 4 vezes mais do que Piraquara. Então, a gente tem que estabelecer essa diferença. A arrecadação de imposto em produto, em mercado, em comércio. Piraquara arrecada um pouquinho mais de 100 mil. Pinhais arrecada quase 1 milhão. Então, a gente precisa estabelecer essa diferença entre as pessoas. Pinhais tem muito dinheiro e Piraquara não tem dinheiro. Basicamente, é isso que a gente tem que colocar. Porém, né, não vou desmerecer o meu município. Mesmo Piraquara tendo todas as suas dificuldades, Piraquara tem coisas que Pinhais não tem. Então, quando a gente fala de funcionalismo público, professor em Piraquara tem plano de carreira, em Pinhais não tem mais. Então, a gente precisa colocar essas questões para as pessoas, né? Um município que tem dinheiro não está investindo no servidor, e um município que, com toda a sua dificuldade, investe. Então, exatamente. São realidades próximas, mas ao mesmo tempo muito distintas. E sabendo que, no caso de Pinhais, né, sabendo que, na verdade, tem condições, né, de fazer. E não faz, não é porque não tem dinheiro, né? Aí são outros motivos que a gente não sabe, né? Alguns até podem imaginar, mas a gente não sabe, não foi falado, né? Por que não se investe nessas situações, né? Sabendo que tem condições, tem dinheiro, sim, né? Então, e se tivesse realmente trabalhado para isso, conseguiria, né? Então, há também
diferença, né? E aí você mesmo disse, como é que em Piraquara não precisou cortar nada, não precisou derrubar um plano de carreira, por exemplo, né? Então, né, não se justifica, né? Por isso, pelo menos não, né? Sim. E o serviço público é o serviço que está à disposição de todas as pessoas, né? Então, a educação, a saúde, o meio ambiente, todas as secretarias, elas funcionam a favor do município. Então, o município que investe no servidor, ele vai ter um retorno bom no serviço público. Então, hoje em dia, o funcionalismo público está virando o inimigo da população. E não é assim, né? A gente tem que também mostrar para as pessoas de que o funcionário público está trabalhando para você, ele está fazendo as coisas para você, para o seu bem, para o seu melhor. Então, é um ponto bem importante da gente colocar, né? O município que investe no serviço público é o município que está investindo em você. Exatamente. Porque se você tem um servidor, um serviço público que está tendo investimento, você obviamente você vai ter uma melhor qualidade, né? E tendo uma melhor qualidade, a população vai ser melhor atendida. Então é uma coisa que vai puxando a outra, né? O servidor público bem atendido vai poder atender melhor a população. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Quando a gente fala do servidor, não é uma pauta, né? Eu e a Mariana somos servidores públicos, né? Ela da prefeitura, né? Ela é de Piraquara, eu de Pinhais, mas quando a gente fala disso, não é uma questão corporativista, não. É uma questão pensando justamente no bem da população, né? Porque o servidor bem assistido, né? Com bom investimento, você tem também um bom trabalho que, consequentemente, vai ter um bom atendimento para a população. Né? E aí você vai ter um bom funcionamento de todas as áreas, né, nesse sentido. Né? Então é uma conta que deveria ser simples, né? Mas nem sempre é. A Solange Leite aqui está comentando, né? Pinhais faz pouco, obrigada, Mariana. E o Veri está comentando sobre ainda a mobilidade, né? Existem poucas ciclovias planejadas, a maioria são espaços inadequados, somente pintado a faixa de ciclovia. É muito importante a sensibilização, tanto dos usuários das ciclofaixas quanto dos motoristas e automóveis. Vou trabalhar todos os dias de bike e todo dia é um susto diferente. Isso é verdade, né? Que é uma questão aí de segurança também, né? Que precisamos ter isso em mente. E dentro da questão ainda da questão orçamentária, né, que a gente está falando, tem uma frase, né, que já virou até clichê, talvez seja, mas é importante lembrar sempre, né, que é aquela frase que a gente fala uma frase do Lula, né, inclusive, que quando é prioridade tem que estar no orçamento, né. E aí a gente traz isso para as nossas questões aqui que a gente tem levado, né? Eu sei que a Mariana também, né? Com relação às nossas pautas, né? Nessa campanha e que a gente pretende levar para os mandatos, e que também as candidaturas a prefeitos estão levando, né? Principalmente, eu sei que as nossas, né? Que a gente está junto, que é a questão da juventude, a questão das mulheres, a questão da educação, da cultura, do serviço público e da sustentabilidade também, né, que a gente tem. E aí sustentabilidade é uma questão que também passa por várias outras áreas, né? E que eu acho que isso é importante também colocar que tem que ser trabalhado numa sintonia, numa integração, não só interna, né, dentro do próprio município, dentro das todas as engrenagens, né, dentro do município, mas dentro de todo o possível com outros municípios, né, entre Pinhais, Piraquara, Colombo, de São José, Curitiba, Quatro Barras, enfim, né, porque, por exemplo, na cultura, a gente mesmo viu aqui, dentro desse contexto histórico aqui que a gente fez no início, né, que muito da cultura de Pinhais está interligado com Piraquara, que está interligado com Colombo, com São José,
com 4 barras, a questão turística. Então, que a gente tem um potencial turístico da região, né, que precisa ser melhor trabalhado, que, né, hoje a gente perde para várias outras regiões do estado do Paraná na questão turística, sendo que a gente tem um grande potencial, né, só não está sabendo trabalhar isso direito, né. Nós também, claro, não temos uma varinha mágica aqui de, não, eu sei como resolver. Não, né? A ideia é justamente a gente trazer o debate e trabalhar em conjunto para construir soluções em conjunto, né? Eu gostaria também de ouvir um pouco a Mariana nesse sentido, dessas pautas que eu falei, né? Nessa questão de prioridade no orçamento e dentro dessa relação de integração também. Então, eu lembro, Anderson, que na outra live que a gente fez com o pessoal da juventude, você falou assim que nesse período é muito mais importante nós ouvirmos do que falar. E acho que tanto eu quanto você estamos fazendo esse trabalho, né? Estamos fazendo uma construção coletiva, ouvindo as pessoas para levar a demanda das pessoas lá para frente. E isso é muito, muito, muito importante. A gente vai propor, sim, meios de melhorar a arrecadação, de investir na cidade, investir. Piraquara, a gente precisa resgatar a autoestima do morador piraquarense, porque o lazer do piraquarense não ocorre dentro do município. Então, a gente precisa proporcionar isso e propor isso para as pessoas, né? Teve uma corrida não sei quando, mas não foi divulgado, não foi apresentado, então a gente precisa fazer isso sim. Piraquara é um município lindo, tem vários lugares maravilhosos e a gente precisa investir muito no ecoturismo, muito no turismo rural, porque a grande área do nosso município traz essas belezas, então a gente tem que trazer as pessoas para verem isso e, juntamente com isso, fazer um trabalho de conscientização, de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com a natureza. Eu fui na represa esses tempos atrás e eu fiquei indignada, assim, de ver tanto lixo jogado nos arredores. Então, a gente está vivendo uma crise hídrica e a gente vai poluir a pouca água que nós temos, nós vamos poluir. Então, né, se a gente promove mais eventos nessas áreas verdes, traz a população para conhecer, traz os moradores dos municípios vizinhos para conhecer, é um trabalho que você vai fazendo e vai conscientizando as pessoas. Eu sempre falo que aqui em Piraquara, todas as pautas estão interligadas com as várias pastas da prefeitura. Eu acho que em Pinhais é a mesma coisa, né? Quando a gente fala da questão do meio ambiente, tem várias coisas ligadas, tem saúde, tem educação, tem turismo, então a gente precisa trazer isso para as pessoas, sim. Nós temos várias áreas verdes, áreas grandes no município, nós podemos promover caminhadas da natureza, podemos promover corridas, maratonas, pedaladas, vários eventos nesse sentido, com bastante divulgação, com reportagem, com filmagem, com rede social, para trazer o pessoal para ver as belezas de Piraquara, né? Promover uma imagem da cidade, para tirarem a ideia de que Piraquara é o lugar que tem o presídio, para começarem a ver Piraquara como uma cidade bonita, que é o que ela é, e fazendo todo esse trabalho com as pessoas, porque a partir do momento que você frequenta essas áreas, você vai começar a ter mais cuidado e mais valor com esses lugares. Então, com certeza, estou trazendo essas propostas para a minha campanha. É uma demanda que eu ouvi muito das pessoas. Nós temos o Parque das Águas de Piraquara e o Parque das Águas de Pinhais, que são espaços lindos que não estão sendo tão bem utilizados como eu achei que iriam ser. No começo, nas inaugurações, ficavam lotados, e agora já agora na pandemia, tudo bem, né? Mas antes da pandemia, deu uma abaixada no público. Então, a gente precisa trazer as pessoas para frequentarem os lugares do nosso município,
Nós temos parques aqui. Você não precisa ir até o Barigui para passar a tarde de domingo com a sua família. Você tem um lugar aqui para você passar. Então a gente precisa resgatar, sim. Acredito que em Pinhais é a mesma coisa. O lazer do cidadão pinhaense acaba sendo em Curitiba, não é na própria cidade, né? Então a gente precisa, sim, investir bastante no nosso município. Investimentos que nós tivemos na época do governo Lula, na época do governo Dilma. Até vou lembrar aqui, né, que em 2017, quando surgiram os avanços em Piraquara com as obras do PAC, foi em parceria com o mandato do prefeito Gabão, e em Pinhais também, mandato do Luizão, que era petista, não é mais. Trouxemos esses avanços para a cidade e precisamos continuar trazendo, precisamos continuar promovendo a imagem da nossa cidade, não continuar só o que já foi iniciado lá atrás. Nós precisamos de políticas novas, precisamos de ações novas para dar continuidade no trabalho maravilhoso que nossos municípios têm potencial para realizar. Exatamente, né? Aqui só, lembrando que o governo do estado deve muito a Piraquara e Pinhais por ter usufruído da sua água e da bondade do seu povo. Então aí a gente tem uma questão, né, dentro dessa... E ainda usufrui, né? O valor que é pago pela água de Piraquara é muito inferior ao valor que deveria ser pago. E com certeza é uma das pautas que nós vamos brigar muito para conseguir regularizar. E dentro disso que você falou, né, do lazer, né, da questão ambiental, nós temos 2 bosques municipais em Pinhais, tem o Parque das Águas, tem as praças, tem então, o que acontece? Acontece que os bosques, o parque, as praças, esses locais poderiam ser melhor utilizados e melhor viabilizados, até mesmo economicamente. Por exemplo, por que não artistas locais, artesãos locais, por que não colocar ali algum empreendimento de gastronomia local, por exemplo, né? Temos também aqui em Pinhais uma rota da cerveja, que é uma boa ideia, mas não tá tendo um bom... por aí diversos problemas, inclusive interna da gestão, que pelo menos é o que aparenta, né? Porque o que parece é que uma hora a gestão quer que faça, outra hora não quer que faça, né? Então, nem eles sabem o que querem fazer. O que acontece é que a gente está propondo que realmente essas ações aconteçam, que realmente esses locais sejam utilizados e para o bem da população, que realmente sejam viabilizados tanto economicamente como de uma forma cultural e social, né? A gente propõe, inclusive, dentro das nossas ideias, que a gente ocupe as ruas e praças com ações culturais, com ações esportivas, porque é disso que a cidade vive, ela de movimento, né? E os principais grupos que fazem esse tipo de ocupação também são jovens, né? Também está dentro da juventude. Então, você tendo um trabalho nesse sentido, você vai movimentar a cidade como um todo, né? Em todas as formas. E aí, a gente também tem uma questão que é muito minha, né, também, que é o patrimônio cultural, o patrimônio histórico da cidade. Eu sempre fui um defensor disso, né, e ainda sou. E a gente tem uma frase que também fala nesse sentido: ninguém preserva aquilo que não ama, e não ama aquilo que não conhece. Então, é aquilo que você falou, né, de conhecer os locais da cidade, de conhecer os espaços, né, de conhecer o meio ambiente que está ali preservado na sua cidade, é a mesma coisa. Se você não conhece aquela casa antiga, aquela árvore, né, centenária, aquele prédio diferente, aquela arquitetura diferente, enfim, se você não conhece, você não tem como gostar, como você amar. E se você não ama, você não vai cuidar, né? Então, isso vale
para todas as áreas da cidade, para todas as ações que a gente vai fazer, né? A gente precisa prestar atenção em nós mesmos, no nosso redor, para que a gente possa realmente se importar cada vez mais com o que temos. E o que poderíamos ter, né, também. E acho bem importante também nessa ideia de viabilizar eventos, de viabilizar os espaços, que a gente valoriza também o trabalho dos vendedores ambulantes e o trabalho dos catadores, né? Se a gente tiver o devido cadastramento desses trabalhadores, a gente consegue valorizar e dignificar o trabalho deles, dando oportunidade, né? Dando emprego, dando renda para essa parcela da população. Com toda certeza. Aqui tem um comentário aqui do Adalberto, que é ator, também iluminador de teatro. Tem que ter maior intercâmbio entre a cultura dos dois municípios. Concordo. Por exemplo, Piraquara tem um teatro municipal. Pinhais não tem. Pinhais tem o Centro Cultural, que é um ótimo centro cultural, inclusive, né? Que aí já tem 15 anos e não é um ótimo, excelente equipamento, mas não é um teatro municipal. Ele tem um auditório que serve como teatro, como cinema, ele é um anfiteatro, um cine-teatro, né? Enfim, mas não é um teatro municipal. Então, a gente vai lutar para que, a gente não vai lutar para que a gente possa ter, sim, um teatro municipal e que tenha mais integração entre a cultura dos dois municípios, porque elas são intimamente ligadas mesmo, né? E a Solange também complementa aqui, né, a cultura popular nos territórios, cultura viva, pontos de cultura, importante projeto na Câmara Municipal, com toda certeza, né, porque a gente envolvendo a comunidade, envolvendo os grupos culturais das cidades, né, da cidade, a gente consegue fortalecer essa cultura do próprio povo e a identidade também da cidade, né, e aí isso que a Mariana fala, né, do piraquarense se reconhecer, gostar da própria cidade, do pinhaense se reconhecer enquanto morador de Pinhais e gostar da própria cidade, fica muito mais fácil, né? Se a gente tiver um trabalho nesse sentido. E para as pessoas pararem de colocar no Facebook que mora em Curitiba, sendo que mora na região metropolitana, né? É esse trabalho de dignificar, a pessoa ter orgulho de falar, eu sou morador de Piraquara, eu sou morador de Pinhais, na minha cidade tem isso. Na minha cidade eu participo do grupo de teatro, na minha cidade eu frequento a biblioteca pública. Então a gente tem que trazer isso sim para os nossos moradores, para a nossa comunidade. Legal. Mariana, estamos chegando em 1 hora de live, né? Quando tá legal o papo, voa o tempo, né? Sim. Um comentário da Mariana, né? O Teatro Municipal em Pinhais é uma luta do nosso grupo há bastante tempo, né, Anderson? Exatamente. Então, é uma luta já antiga, né, nossa, do Teatro Municipal, não só minha, né, muita gente, inclusive que não é do nosso grupo político, também já luta pelo Teatro Municipal, é uma luta da classe artística de Pinhais, né, eu diria. Eu veria que Pinhais tem uma forma de administração das mais antigas do mundo, a política do patrimonialismo e coronelismo. Não posso dizer de Piraquara, mas eu tenho que tem semelhança aí, né, Mariana? Muita semelhança, por isso que a gente precisa trazer a renovação para dentro da Câmara Municipal. Em Piraquara, por exemplo, a gente não tem representatividade feminina há anos. Então a gente precisa mudar esse cenário, precisa. Cadeira de vereador não é herança para ficar passando de membro em membro da família, né? Tem que renovar esse pessoal. Da mesma forma, aqui em Pinhais nós não temos. Tem lá uma ação ou outra esporádica, mas não temos vereadores que levam realmente as políticas públicas para as minorias, para a juventude, para a cultura do município. Nós não temos isso, né? Então a gente tem essa bandeira, como a gente fala no nosso slogan, né? A gente quer junto com a população fazer história, porque se a gente levar essas pautas, com certeza a gente vai fazer história na cidade, né? Então a gente tem essa preocupação também.
Bom, a gente já vai encaminhando agora para o final, né, da nossa live, para não cansar ninguém, né, que está nos assistindo, para a gente também poder descansar um pouco, né, porque falar bastante, né, também cansa. Então, quero aproveitar, como a gente está falando aqui de várias ideias, várias propostas, né, para Pinhais, Piraquara, enfim, quero lançar aqui para vocês, né, que em Pinhais, nosso programa de governo do PT, né, agora PT e PCdoB, né, com o nosso vice é o Dr. Guilherme Santos, do PCdoB, nós temos um site, programadegovernopT.com.br/Pinhais. É o único partido que fez isso, de colocar o plano de governo para consulta popular num site, inclusive com possibilidade das pessoas opinarem, sugerirem ideias para melhorar a cidade. Né? Então, é o único partido que fez isso para a população de Pinhais poder contribuir com o plano de governo. Né? Se algum partido fez, foi copiando a gente, porque a gente fez primeiro. Né? Então, é importante frisar isso. Né? E também colocar, né, a nossa página aqui do nosso candidato a prefeito, investigador Dr. Vladimir, @investigador Dr. Vladimir, né, que está sendo um excelente, está fazendo uma excelente campanha, um excelente candidato, muito bonito a campanha do Vladimir, né? Então a gente convida todos a conhecer a página do nosso candidato a prefeito e que venha junto conosco apoiar essa ideia de umas Pinhais sustentável, que a gente quer trazer de novo Pinhais para ser feliz novamente, como foi na época do governo Lula, do governo Dilma, no governo do PT em Pinhais. Deixa eu ver o que mais aqui. Quero agradecer, né, muito a disposição, a disponibilidade da Mariana de participar dessa live hoje. E quero pedir você aí que me conhece, que mora ou que vota em Piraquara, vote na professora Mariana, né? Eu peço seu apoio, seu voto para a professora Mariana, 13013, né? Que com certeza Piraquara tem muito a ganhar com a professora Mariana na Câmara de Vereadores, que é, como ela mesma coloca ali, é a renovação que Piraquara merece, não é isso, Mariana? Né? Então, peço seu apoio, seu voto para você que é de Piraquara e me conhece, vote na professora Mariana, 13013. Tá certo? Mariana, suas considerações finais, por favor. Né? E então, pode continuar. Não, e suas considerações finais, né, para a gente depois encaminhar para o final aqui. Então, eu quero agradecer primeiramente ao PT por disponibilizar uma plataforma maravilhosa de formação para nós, que nos possibilitou nos conhecermos, né, criarmos essa amizade, não somente nós, mas com várias outras pessoas da juventude. Pudemos conversar bastante, pudemos aprender bastante. Essa ideia de fazermos uma conversa entre Pinhais e Piraquara veio já desde o primeiro encontro, né, Anderson? E estamos realizando hoje. Coincidentemente, ficamos com o mesmo número, 13013, então esse é o número certo, esse é o número para vocês votarem, seja em Pinhais ou seja em Piraquara, vamos votar 13013. Tanto eu quanto o Anderson estamos na construção, na renovação, na mudança, na melhoria, pensando em todos, que é o que diz lá a carta de compromisso do PT, né? Enquanto houver uma parcela da população em desigualdade, nós vamos continuar lutando. Então é isso que eu e o Anderson nos propomos a fazer, é lutar para trazer igualdade, para trazer direitos para todos e todas. Então, né, no dia 15, vão lá e votem 13013, professora Mariana, ou então 13013, professor Anderson. Não importa se seja Pinhais ou Piraquara, o número é o mesmo. E obrigada também, Anderson, pelo convite. Acho que essa conversa é muito importante, é a primeira de muitas que vamos realizar,
né? Espero nós dois eleitos lá na frente para continuar essa comunicação entre os municípios, para podermos fazer a diferença na vida das pessoas. Com toda certeza. Muito obrigado, professora Mariana. Aqui, ó, o arroba professora Mariana, para quem quiser seguir, compartilhar as postagens da Mariana, que está muito legal também o trabalho dela aí nas redes sociais. Vamos apoiar a professora Mariana aí. Aqui tem mais um comentário aqui da Ana Lúcia Zambão, olha aí, legal. PT é minha Ana base. Lúcia é maravilhosa. É verdade. Integração maravilhosa, chuva de votos para vocês. Amém. Amém. Então, aqui, fazer a minha nossa propaganda aqui no Instagram, @prof.anderson.pinhais, tá? @prof.anderson.pinhais no Instagram, no Facebook. Meu YouTube, professor Anderson Martins. Lá tem todos os vídeos que a gente produziu, que a gente fez. Logo, essa live também vai estar lá no YouTube, né? Então, se inscreva lá no canal no YouTube, me siga lá no Instagram, vamos curtir, compartilhar, passar para os amigos. Se você não gostou, passe para os inimigos, que aí eles vão... tá? Então, a gente pede para o apoio, o voto no 13013. E quem quiser compartilhar também nossas postagens, quem quiser demonstrar seu apoio, hashtag Vamos Juntos Fazer História para apoiar o professor Anderson 13013. Tá? Então, se você quer também participar, a gente vai lançar aí ainda nessa semana um mural de apoiadores, né? Com a hashtag Vamos Juntos Fazer História. Então, se você quiser aparecer no nosso mural, manda uma foto, uma frase, né, com o seu apoio à nossa candidatura, que a gente coloca lá e vai agradecer bastante o seu apoio, tá? Legal? Então, 13013 para renovar e fazer história em Piraquara e em Pinhais. Legal? Então, gente, eu quero agradecer novamente a professora Mariana, agradecer a todos que estiveram acompanhando nossa live. Muito obrigado a todos e a todas. E até a próxima, né, que a gente vai anunciar aí mais outros dias. Aí, provavelmente semana que vem vai ter mais uma. E aí a gente pede o apoio, o voto de todos vocês. Muito obrigado. E também para prefeito, né, nós estamos apoiando aqui, né, como a Mariana falou, tem lá o vice-prefeito em Piraquara é do PT, né, o candidato a vice-prefeito, então, na chapa do Gabão, né, que é o 15, né, e aqui em Pinhais, investigador Dr. Vladimir, com o vice Dr. Guilherme Santos, número 13, tá? Então, vamos lá para que nos apoiar para Pinhais e Piraquara crescer e se desenvolver de uma maneira muito melhor e que todos merecem. Legal? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite.